Todos os anos, a população mundial lembra a luta contra o câncer de mama com uma campanha, hoje já bem conhecida de todos nós, o Outubro Rosa. O movimento surgiu lá nos Estados Unidos na década de 90 e foi adotado por outros países para alertar as mulheres e entidades governamentais sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença tão devastadora que somente no Brasil atinge cerca de 156 mulheres por dia. Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o programa Em Discussão Saúde Outubro Rosa. E nós recebemos um timaço para falar sobre este tema. Conosco estão Gilze Francisco, ela que é enfermeira, a doutora Rita Dardes, mastologista, ginecologista também, doutora Patrícia Mello, também ginecologista e mastologista, e Clarícia Ramos, presidente da UNACAM. Meninas, com todo respeito, sejam todas muito bem-vindas aqui no nosso programa Em Discussão Saúde. Eu vou começar pelo lado de lá, com a Clarícia. Na verdade, ela que é o nosso elo aqui, né, que reuniu todo mundo. Clarícia é arquiteta. Pois é. O que a Clarícia está fazendo aqui no programa, falando sobre Outubro Rosa, presidente da UNACAM? Conta pra gente o que é isso. Então, Silvia, minha mãe, ela perdeu a mãe com câncer quando tinha 6 anos. E resolveu se dedicar a mulheres, se dedicar ao voluntariado durante muitos anos. Até a gente conversa muito porque ela foi acolhida dentro do hospital do AC Camargo. E ela ficou ali, agora eu vou cuidar das pessoas. E ela começou a cuidar, depois que todo mundo já estava bem crescidinho, ela voltou a cuidar de novo. E viu numa conversa no HC que tinham voluntários falando coisas erradas para os pacientes. Aí ela falou, tem coisa errada aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? Isso há quantos anos? Já fazem uns 20 anos quando isso aconteceu, assim. Aí o Dr. Pinotti, ela na época ajudava, deu essa oportunidade para ela no HC. E aí eles montaram o primeiro curso de capacitação para voluntários dentro do HC. Isso já tem todo esse tempo e aos pouquinhos esse curso foi tomando um corpo. E hoje a gente está aqui na Assembleia, já tem 15 anos, capacitando voluntárias todo o primeiro semestre. Tem noção de quantas já passaram por vocês pela UNACAM? Acho que mais ou menos assim, umas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas aí nesses últimos anos, capacitadas. Capacitadas. Para levar informação a todas as mulheres. Sim, nós já estamos indo para o 23º curso. 23º curso. Deixa eu passar, então, fiz a apresentação da Clarice, deixa eu passar para o lado de lá com a doutora Patrícia. Curta e grossa. Câncer de mama, Outubro Rosa, eu falei, de uma doença que acomete 156 mulheres por dia hoje aqui no Brasil. Do que a gente está falando? O que é o câncer de mama, doutora? O câncer de mama, na verdade, são muitas doenças diferentes com o mesmo nome. De comportamentos diferentes, mas quando a gente fala câncer, a gente está falando de uma doença maligna. E não importa o comportamento, ela é mortal. Então, essa campanha é muito importante porque a gente pode, sim, ter cura desde que a gente pegue cedo. Então, o câncer de mama é uma doença que acomete as mamas, né? Acontece uma alteração do DNA da célula da mama e essa célula passa a se replicar desordenadamente. Com essa informação errada. Diferente, né? Diferente e fica louca, literalmente, e se reproduz e não tem parada, vai crescendo e forma o conhecido caroço, o nódulo. Só que não para aí, ela tem a capacidade de mandar células para longe, a gente chama de capacidade de metastatização, né? As metástases que matam. Então, se a gente conseguir pegar cedo, antes desse nódulo, desse caroço, emitir uma metástase, a gente consegue curar. Né? Então, é muito importante a conscientização dessa cor rosa, desse mês tão falado no mundo inteiro, que é para falar sobre esta doença que tem tratamento, que né? Diagnosticada precocemente, pode ter aí uma esperança bem grande, né? A doutora Patrícia falou que é um conjunto, um número grande aí de acontecimentos na mama que levam a essa palavra aí, câncer de mama. Falar sobre diagnóstico, doutora Rita, e diagnóstico precoce. O que é falar sobre diagnóstico? O que é isso, ser diagnosticado? Eu tenho que ir lá no médico, falar, oi médico, quero que o senhor olhe as mamas, ou não, ou eu posso fazer isso em casa. Que história é essa? O diagnóstico precoce é a detecção, na verdade, num estágio mais inicial possível. Se possível, não
palpável, que seria aquela... Antes disso. Antes de aparecer, seria só visto numa imagem, no raio-x das mamas, que é a mamografia. Porque quando ele aparece, o nódulo na mamografia, ele é percebido 2 anos antes dele ser palpável. Então, isso é muito importante. Você está economizando o estadiamento dessa mulher. Então, você está lidando de uma doença precoce e pode ter cura. A mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres é que câncer de mama não é igual a mortalidade. Hoje, nós sabemos lidar, mesmo em estadios mais avançados, que é o câncer, de uma maneira, graças a Deus, nós temos ferramentas, mas as chances de sobrevida, sem dúvida nenhuma, está diretamente correlacionada com o estadiamento. Quer dizer, quanto mais inicial, maior a sobrevida. Então, a mulher tem que fazer a sua mamografia, que é o rastreamento, antes dela perceber. Ela não é sintomática, ela não sente nada. Ela tem que fazer, a partir dos 40 anos, um rastreio, a perceber se tem alguma coisa nessa mama. Tem que fazer a visita anual ao seu ginecologista. E esse profissional, que ele é treinado para apalpar as mamas, vai perceber um tumor muito menor do que a própria mulher iria perceber. Quem que faz isso? É o mastologista ou o ginecologista? Ou eu posso marcar um clínico geral? Sei lá, e olha, eu não tenho dinheiro, não vai dar para pagar, tem aqui um médico no bairro... Clínico geral consegue fazer isso? Consegue. Tá. A palpação clínico geral tem essa capacidade, essa competência. Não é o mesmo treinamento que um especialista treinado na saúde feminina. Tá. O enfermeiro tem o treinamento de fazer a palpação nas mamas, né? Então, assim, eu acho que a UBS é o grande centro primário, que é aquele médico ginecologista que está na UBS, que vai fazer o rastreamento de Papa Nicolau anual naquela mulher, que vai apalpar a mama dessa mulher. Se houver algum nódulo, alguma suspensão de câncer, é o mastologista, que é um médico especializado em mama. Aí já é um outro degrau. Step. Aí já é um outro step. E vamos martelar isso, mulheres aí que estão em casa, maridos, filhos, também vamos falar no sexo masculino, que tá do lado de uma mulher. Sexo masculino também pode ter câncer de mama. Ó, que eu tô lembrando agora. É raro, mas pode ter. Marcar isso, gente, UBS. Se você diagnosticou qualquer coisa, alguma coisa estranha, ou preciso ir fazer um exame regular, que é UBS que vai, gente. Se você não tem plano de saúde particular, é UBS que vai, tá bom? Não é ir na vizinha, nem consultar a melhor amiga, é UBS. Eu vou martelar esse nome até o final do programa, porque vocês que estão acostumadas a trabalhar com este assunto, sabem que as mulheres até... diagnostiquei, tô com o nome. E agora, o que eu faço? UBS. UBS, é pra ir na UBS. Deixa eu passar pro lado de cá, quase que cai tudo aqui no chão. Pois é. Gilze, enfermeira. Eu te apresentei como enfermeira aqui. Sem problema, eu sou também. Mas mais do que isso, você vem aqui para contar a tua história também. Também, eu conto o que você perguntar, a gente O conta. que aconteceu com você 2 décadas atrás, quase? Eu fui fazer um autoexame, eu conhecia muito bem a anatomia das minhas mamas, e eu fui fazer o autoexame e eu detectei um nódulo. E nesse momento eu notei que esse nódulo ele não era móvel, não era um nódulo que eu podia brincar com ele era enraizado. E eu notei que ele era totalmente fora das estruturas da minha mama, da anatomia da minha mama, que eu já conhecia, né? E ele estava muito fundo. O autoexame, a maioria faz de uma maneira muito superficial, ele estava muito fundo. E eu notei que a minha vida estava dividida nesse antes e depois, daquele momento, daquele exato momento da música do Fantástico. Foi nesse momento, caindo uma chuva, que a minha vida mudou. E você fazia isso todo dia? Eu fazia exatamente de 6 a 10 dias depois do primeiro dia da menstruação, no período exato. Então eu sempre fui muito caxias com isso. Então isso tem diferença também? Muita diferença. Se você fizer o autoexame no seu período pré-menstrual, você vai achar que você tem um monte de nódulos. Porque a sua mama, ela tá toda remexida do carrossel de hormônios que nós temos. Tá. A famosa TPM, que no meu tempo ninguém tinha TPM, mas hoje todo mundo tem. Então... tem aquele, e aí você vai sentir a mama entumecida, dolorida. Se você passar, se o motorista passar numa lombada, você quer matar, é um horror. Mas antigamente, na minha época, isso não existia e eu notei que alguma coisa estava normal. Eu fui no meu ginecologista no dia seguinte de manhã e ele dobrava a barriga de tanto rir. Ele falou, mas nunca que você tem câncer de mama? Eu falei, pode pedir a mamografia. E ele pediu, ele falou, vai fazer, sai do meu caminho, papapá.
E aí 2 dias depois ele me chamou e falou assim, olha, e a cara dele já não era mais a mesma. Não era mais de tão Não tão tava leve mais assim. tão leve. E aí eu é que ri dele, eu falei, eu tinha certeza. E aí ele falou, e não é porque você acha um nódulo que a sua história vai ser igual à minha, tá? Por favor. E que eu conhecia perfeitamente as minhas mamas. Por isso eu soube diferenciar. E aí ele pegou, com o resultado ele me encaminhou para um mastologista e foi tudo muito rápido comigo, porque naquela época muito poucas mulheres abaixo dos 40 anos tinham câncer de mama. Eram diagnosticadas, elas tinham, mas elas não eram diagnosticadas e elas não buscavam ainda. Não era tão espalhada a informação, não existia outubro rosa, a conscientização era muito deficitária ainda, não chegava nas mulheres. E aí eu achei o meu nódulo dia 16 de maio e foi operada dia 10 de junho. Isso com Corpus Christi no meio da história, então foi tudo muito rápido e graças a Deus eu tô aqui, eu não sou diferente de ninguém, eu chorei muito, eu sofri muito, eu fiquei muito desesperada em todos os momentos que todas ficam, mas eu acho que Deus me marcou para não me perder de vista, eu acho que foi uma maneira dele me colocar em tudo que eu faço e de mostrar que quando uma mulher chega na minha frente e fala assim, eu vou perder a mama, eu falo, eu perdi. Mas eu vou ficar mastectomizada, eu fiquei 11 anos. Ai, mas eu vou fazer químio e meu cabelo vai cair. O meu também caiu, eu fiquei que nem uma melancia, sem pelo nenhum. E aí você começa de uma maneira um pouco mais suave a passar a tua experiência como enfermeira, que trabalhei com oncologia, e como uma paciente. Isso é muito importante. Incidência do câncer de mama é o que mais mata? É o câncer É o que mais câncer mata. que mais mata. É o câncer que mais mata. Não as é mulheres. uma frase solta ao Não, vento. nós Não. temos 60 mil casos, estimativa para 2018, de casos novos de câncer E de mama. notificados. É, 60 mil novos. novos casos. Novos. 60 mil novos casos com 15 mil mortes. É expressivo, Por né? que tanta morte se vocês estão me falando? Mas Fizeram é que muita gente autoexame, chega atrasada. precocemente. Porque Ainda nós hoje, chegamos 30% atrasados. das mulheres que Nós sentam na chegamos frente atrasados. delas não estão com diagnóstico precoce. Como é que é? Repete? Ainda hoje, 30% das mulheres que sentam na frente de um mastologista ou de um ginecologista estão com diagnóstico tardio. É. E às Muito vezes até alto. já É com por falta metástase. da informação. Tanto que quando a gente, até para colocar, porque fazer uma conscientização, fazer uma capacitação voltado para mulheres, por exemplo, para voluntárias, mas por que o Dr. Pinotti até comentou, vai atrás do câncer de mama. É câncer de mama, não é só da mulher, porque a mama é o mais difícil de você detectar e saber de informação, porque se você tem uma dor de estômago, você está com câncer de estômago, vai ter uma reação. Você está com dor de cabeça, tem um câncer na cabeça, vai ter uma reação. Câncer de mama é quietinho. Ele é Ele é quieto, silencioso, ele é muito silencioso. íntimo, A esse primeira É, coisa é e saber que mais ele difícil. existe, né? É. Então, essa primeira pergunta que você fez é super interessante, porque acho que muita gente nem pensa nessa possibilidade, muitas mulheres, né? Eu vou falar pra vocês, as nossas convidadas que estão aqui já ouviram essa história agora no camarim, nem sei pra que câmera olha, pra câmera do Mineirinho aqui. Vou dar um depoimento pra vocês que estão nos assistindo agora. Eu, Dona Silvia, 46 anos de idade, jornalista, só aqui de assembleia, devo estar fazendo quase 6 anos aqui, de debates, embates, programas de discussão de todos os nichos e segmentos, inclusive sobre câncer e de mama. Só eu fiz aqui, acho que uns 4 programas sobre isso, de discussão, fora matérias, fora reportagens, tudo. No início desse ano, eu comecei a sentir algo diferente, eu comecei a sentir meu seio. Falei, é estranho a gente sentir o corpo, né? É estranho sentir o dedo, sentir o pé, sentir a cabeça. Comecei a sentir meu seio. E eram umas fisgadas e um calor que parecia que andava sempre do lado do seio esquerdo, próximo à axila. Sempre fiz programa, sempre soube que tem que fazer a prevenção, diagnóstico e ir ao ginecologista. Bom, eu tinha uns 2 anos aí, hein, que eu não passava num ginecologista. Olha só, primeira coisa, jornalista falando isso. Aí isso começou a me incomodar de uma maneira muito intensa, quase 2 meses depois eu não tinha ido ao ginecologista e isso me incomodando ali. E minha cabeça não parava de pensar o que poderia ser. Claro que eu estava pensando câncer de mama, câncer de mama. Bom, resolvi ir ao ginecologista. Fui numa referência aqui, aliás, Dr. Carlos Ruiz, um grande parceiro nosso, um grande ginecologista e mastologista, virou e falou assim, claro, Silvia, pode vir aqui no meu consultório agora. Eu falei, claro, tô indo. Demorei mais 2 meses para ir no consultório dele. Por quê? Porque a minha vida tá muito atarefada. Não dá pra ir hoje, amanhã também não dá, agora é ele. Não vou. Então, olha o que eu tô falando, gente. De eu perceber algo, jornalista, sabendo das informações, até eu ir ao ginecologista pra encarar o assunto de frente, demorei 4 meses. Aí ele me passou o clássico, gente.
Mamografia, dona Silvia? Claro, doutor, vamos fazer mamografia. Demorei mais alguns meses. Foram quase 6, 7 meses para eu tomar vergonha nesta cara, dessa jornalista que vos fala, para daí ir fazer a mamografia. Fiz. Cheguei no consultório do doutor Carlos Luiz com o exame lá e não tinha nada, gente. Graças a Deus. Mas e se eu tivesse? O que eu fiz de errado, meninas? Tudo, né? Tudo. Mas o medo Eu paralisa. só tô falando isso porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo o programa agora ou passaram ou podem passar por isso e esse medo petrifica. É o O que medo já paralisa. Emburrece. Emburrece. Mas esse medo, talvez, é porque a gente não interioriza uma informação tão importante, né? A Rita falou do diagnóstico precoce. Por que é importante? Por causa da cura, claro, mas também porque os tratamentos são menos invasivos. Então, a gente consegue fazer um tratamento não tão invasivo, porque a gente tem medo do tratamento, né? De tirar a mama, de ser mutilada, de cair o cabelo, de perder a feminilidade, deixar de ser mulher, enfim, Vem tanta tudo coisa, na tua vem cabeça. tudo na cabeça. Vem tudo na tua cabeça e te petrifica. Faz Sim. você ficar assim, ó, você fala, eu não quero saber a resposta, eu não quero. Mas o seio tá Vai doendo, que- tá? O seio tá lá diuturnamente falando, vai fazer, vai procurar. Eu, não vou. Mas se for pego bem pequenininho ainda pela mamografia, às vezes você não precisa passar por um tratamento tão invasivo. Eu tenho um caso do ano passado, a menina ligou pra gente porque nós doamos mamografia também, né, aqui na UNACAM. Ela ligou e falou assim, Clarice... Quanto custa a mamografia pra precisar de doação? Depende Mais ou do menos. Acho na que faixa- depende, varia de Cada 170 e de cidade a também. 200, 200 e depende pouco. Tá, só pra saber. Aí ela ligou, claro, eu preciso, é uma amiga minha que está na minha casa o tempo todo, eu preciso de uma mamografia. Ela fez, passou, demorou, porque ela também não estava conseguindo médico, conseguiu o médico, e foi também com o Dr. Carlos Ruiz, que foi nossa indicação. Ela conseguiu em 2 meses, fez a mastectomia, precisou tirar as mamas, mas com 49 anos não precisou fazer químio, porque eram bem pequenos, ela está só Localizado, microcalcificação. foi no diagnóstico foi logo no início, então não teve tanto problema. Então, até para o SUS, vamos dizer, né, que a gente fala, até para o hospital, esse é um custo mais baixo, se você for pensar, se a pessoa tiver que fazer só uma cirurgia, retirou, começa a tomar hormônio, ela não precisa fazer químio, ela está super bem, super disposta, já está com o seio reconstruído, já tem 1 ano. E essa questão da reconstrução é muito importante, porque fala, não, mas teve que tirar a mama, Deus me livre. Mas hoje tem a reconstrução imediata que é lei, um direito da mulher, um tabu, né? Hoje Agora já não, tem a a gente já lei não também, pode né? dizer mais. Mamografia, tem substituto? Não. É o exame de eleição. Ele é o exame padrão ouro. No entanto, nós podemos complementar a mamografia com a ultrassonografia em raros casos, em casos especiais, a ressonância. Mas, doutora Rita, dói. Eu Não é o que você ouve? Silvia, Dói. eu vou ser muito honesta, não é agradável. Gente, não dói nada, tá? Eu fiz o meu, Não. fiz Não é uma não delícia dói de nada. Não é uma depende da delícia. época que você vai fazer. Depende da época, depende do tamanho da mama. Pra mim dói. Também faz sentido Pra isso. mim dói, eu não vou ser mentirosa, mas é suportável. Pra mim não dói. E é muito rápido, né? grande não mama dói. é grande. Aquela Peraí, compressão dói com é de mama 2 pequena ou mama grande? Mama pequena dói Tanto mais. Dói Mas- mais com a mama pequena, Tá. eu acredito, porque a minha... Depende da densidade mamária, aquela mulher que tem uma São mama 2 chapas, né, densa. gente? São 2 chapas que você encaixa o seio ali e a chapa O pressiona. problema é que quando a mama é muito pequenininha, Não na hora alcança, que ele né? vem É, trazer, não alcança, tem né? que puxar o mamilo Exatamente. na bandeja. Aí é Nossa, realmente Aí dói. incomoda. Aí dói. Mas sabe incomoda. quanto tempo a mama fica comprimida? 2 segundos. É muito É muito rápido. rápido. Então, assim, é incômodo, lógico, mas dá pra fazer. E aí salva vidas, Ah, mas né? É eu uma tenho coisa tão silicone, incômoda né? que... E aí, Isso que eu ia perguntar, tava eu engatada tenho- aqui. Mas aí eu tenho prótese. Tem uma manobra que nós utilizamos na mamografia É. que você consegue excluir a prótese, tirar a prótese do campo e só visualizar Os a mamógrafos mama. fazem isso. A gente, Porque tem a prótese que fica à frente do músculo, É, atrás tem do aquelas músculo. podem colocar na frente. Independente disso, você Dá pra- consegue deslocar a prótese e E ver comprimir. só a mama. Então, mulherada, vocês estão ouvindo, né? Não tem não desculpa, tem né? Que eu tô desculpa. tentando dar um monte de desculpa É, aqui, Silvia, ó. Dói? e- Não, vai lá e faz. Ah, vai 2 estourar, segundos. vai estourar. Isso é o que mais me pergunta. Mas vai estourar a minha prótese? Não vai estourar vai nada. Ela é própria para isso, né? Ela foi projetada para ter um impacto na mamografia de rastreamento. Exato. Tá. Então ela não vai estourar. Prótese dá câncer de mama? Não. Tá.
Brócolis, Não é que eu tô indo aqui pelo roteiro. Não, Você desodorante tocou não dá câncer de mama. Sutiã com aro não dá câncer de mama. E a cor do sutiã? A cor do sutiã também não dá. Nem carmim, nem bordô, nem marsala também não dá. Porque há controvérsias. Criança Gente, que eu tô quando falando tá, assim, não é uma criança que brincadeira. quando tá amamentando a rota pra dentro Então, também não não dá. é brincadeira. Nem o mas namorado, quando faz... Carícias não mais dá. arrojadas nas mais preliminares, arrojadas. nada. Ou se bater a mama, né? Essa batida na mama também. Arranhadura de gato, de cachorro, Também não dá não, câncer de também mama. não. Tô falando tudo isso, gente, assim, parece que é brincadeira, mas não é. Essas coisas que a gente tá falando aqui, bateu a mama, o aro do sutiã, se o sutiã de bojo, de meia taça, se o namorado faz carícias mais calientes, se a criança tá amamentando, como é que é? A rota pra dentro. A rota pra dentro do seio, nada disso. Nada disso. Cor de Nada. sutiã, gente. Por que a gente tá falando? O que aconteceu uma vez aí? Aconteceu que eu dei uma entrevista Olha num isso. jornal de grande circulação nacional e a capa da revista que vinha no jornal era um sutiã meio bordô e cheio de arame farpado. Porque capa tava falando. cenográfica. Foi uma coisa totalmente montada para mostrar o Cenográfica. perigo de que não fazer diagnóstico precoce e tal. E aí já surgiu, não tinha WhatsApp na época, mas já surgiu em e-mails e um monte de coisa, um hoax, que é fofoca de internet, né? Que hoje se chamaria um fake, que o sutiã vermelho, bordô, hoje já tem o marsala, e coral, ele daria câncer de mama. Não tem nada a ver, o câncer de mama não enxerga a cor, infelizmente. Tá, então se não é nada disso que causa o câncer de mama, o que causa o câncer de mama, gente? Multifatorial. Multifatorial. Queria uma resposta mais simples, Ah, Júlia. mais simples, basta ser mulher, porque ele É o principal acomete fator de risco. 99% Ter mama. das mulheres. A idade é um fator muito importante. Quanto mais velha você fica, maior a sua probabilidade de desenvolver, porque é um processo de envelhecimento fisiológico. E aí tem alguns fatores que são modificáveis. Por Tá. exemplo, a terapia hormonal, o uso de terapia hormonal, você emagrecer, não ficar obesa ou com um índice de massa corpórea elevado, principalmente após a menopausa, isso é um fator modificável que ajuda a diminuir risco. A bebida alcoólica também, não mais do que 2 unidades, 2 medidas de álcool por dia, também incrementa o risco. É porque é tudo tóxico, É né? É tudo tudo que tóxico, inflama o corpo, né? Tudo Exata- gordura, a- bebida, cigarro. o sedentarismo, entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra você tentar fazer o seu dever de casa, né? A conscientização da mulher com o seu corpo, né? A mulher tem que entender que aqui é uma máquina que precisa de bons fluidos para funcionar. Então, boa alimentação, né? Uma baixa ingesta de gordura, muitas frutas, legumes, hidratação, atividade física, manter o peso corpóreo, não utilizar hormônio se por longos períodos de tempo. Tradução Isso anticoncepcional. Anticoncepcional é muito baixo o risco, aumenta, mas é muito baixo. O que me leva à pergunta, doutora Patrícia. Anticoncepcional causa câncer? Olha, de mama? É que saiu um estudo recente. Agora eu coloquei ela na parede. Então, isso é uma grande discussão atualmente, né? Porque saiu um estudo recente que mostra um pequeno aumento. Mas o benefício de se usar o anticoncepcional é muito maior do que o risco, porque a gestação indesejada também é péssima, né? Por que eu estou perguntando isso? A sensação que nós jornalistas temos do acesso à informação é que parece que os casos de câncer de mama aumentaram consideravelmente dos anos 70 para cá. Aí a gente não sabe se é o acesso à informação, que aumentou também, se o número de detecção aumentou Sim, também, claro. ou se tem a ver com a pílula. Mas tem outro fator ainda, Ixi, vamos estilo lá. de vida. A mulher tá diferente. Não, a nossa alimentação hoje é muito baseada em industrializados e carboidrato, principalmente farinha branca e açúcar refinado. 50% da população brasileira já está acima do peso. Se a obesidade aumenta risco para câncer de mama, a gente não vai colocar mais esse risco numa doença que pode atingir todo Faz mundo, sentido. né? Só que quase tudo que a gente come não tem nenhum nutriente e tem uma carga glicêmica que a gente fala muito alta. Ou seja, aumenta a gordura, principalmente na barriga.
E a gente sabe que a gordura abdominal hoje é um fator de risco para doença crônica qualquer. E o câncer é uma delas. Então é muito importante porque a gente falar nisso, porque o câncer tem aumentado, inclusive em jovens também, muito devido ao estilo de vida. E o sedentarismo, né? Quem faz ginástica todo dia? Ou pelo menos uma caminhada. E mais, Né? será que o fator de predisposição ajuda também? O tal do DNA? Será que tem como prevenir de outras formas? Será que dietas ajudam a prevenir? E tem mais também. Será que menopausa pode causar câncer? Do que eu tô falando, gente? Pausa para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde, hoje com o tema Outubro Rosa. E nós recebemos aqui a enfermeira Gilze Francisco. Conosco também está a doutora Rita Dardes, ela que é mastologista e ginecologista. Outra ginecologista e mastologista que também está com a gente, a doutora Patrícia Mello. E a Clarícia Ramos, presidente da UNACAM, nossa grande amiga, fiel escudeira aqui, aguerrida e guerrilheira aí no combate aí ao câncer de mama e na falar do assunto, né? E ensinar as pessoas a ajudar outras, né? Como é que estão esses cursos aqui? Como é que tá indo isso aqui? Você falou que já formou, já tá indo para a 23ª? Começa agora em março de novo. O 23º curso, na primeira segunda-feira de março. E ela vai até a primeira segunda-feira de julho. Tudo isso que a gente está falando aqui é falado nos cursos? Sim, Que tudo desodorante não dá isso, câncer de mama, tudo que tem isso. que fazer o exame. Tem que Nós fazer o estamos exame. aqui com a doutora Rita, que está com a gente há mais de 10 anos, Que doutora participa também. Patrícia, são professores nossos, assim, tudo isso que a gente fala, a gente traz mais coisas, a gente traz muito também hoje. A gente entrou esse ano com a medicina integrativa. Que isso? Então, onde você... Aí a doutora Patrícia pode conversar um É a pouquinho. primeira vez que eu ouço essa palavra. essa frase. Então, para poder falar sobre o todo da pessoa, para entender toda essa... A pessoa não é só um seio, né? Não Pode é só um ser, né? seio. Então, Tem alguém atrás disso, né? até a nossa Legal. dentista, ela foi bem assim, essa preocupação de, você está no dentista, hoje você está passando por um profissional que olha a sua pele, vê uma mancha na segunda vez, vê alguma coisa diferente na sua visão, no seu olho, e ela já está te olhando como um todo para te indicar para um outro profissional, para que esse profissional possa te atender também. Então, essa preocupação de enxergar o ser humano como um todo, essa máquina, né, como a gente fala, que ela tem que funcionar toda junto. Eu dei meu depoimento aqui no outro bloco, dizendo de tudo que eu passei, o sofrimento burro que eu passei, e não disse o porquê, o que é que estava acontecendo comigo aqui, na verdade. Vou falar para vocês, eu perdi muito peso nos últimos anos, quase 40 quilos, e virei uma fiel escudeira das academias. Então, todo dia, 5h30 da manhã, eu vou treinar, isso nos últimos 2 anos. E eu faço exercícios de alto impacto, que é, por exemplo, corrida. Eu faço meia hora de corrida na esteira, ou enfim. E isso era a razão de eu estar sentindo as minhas estiradas no seio e o meu... sei lá, se era calor, alguma coisa que eu definia assim. Porque balançava. Porque balançava e a mama daí. Qual foi a indicação da medicina pra mim? Dr. Carlos Ruiz. Silvia, põe um top mais. Põe um top mais forte, tarará, e diminui o exercício de alto impacto, mas não de... Cardíaco, não é cardíaco que fala? O Cardiovascular. O cardiovascular, o aeróbico, mas você pode fazer de outros jeitos, dançando, por exemplo, alguma coisa assim, mas ele falou, não diminui os exercícios, ele não me deixou diminuir os exercícios, ele falou, mas era isso. Então, assim, como essa dúvida apareceu pra mim, calores nos seios, é normal sentir caroços, calores, estiradas, assim, eu não sei te dizer o que é isso, mas é um... Caroço não é normal, né? Vamos dividir. Vamos lá, o que é normal, o que não é sintomas. normal sentir na mama? Dor na mama é muito comum. Tá. Aquela labilidade hormonal que a mulher tem, né? Pré-menstrual, pós-menstrual. Que é todo mês, né? Todo mês. Isso muda a mama e pode piorar a dor. Então, Muda o que na mama? a mama pode ficar inchada, Tá. ela pode ficar sensível. A sensação até de caroço, mas que não é... Eu falo para as minhas pacientes que a mama não é um saquinho de açúcar, é um saquinho de nozes. Tá. Porque a gente palpa e ela é irregular, elas são irregulares mesmo. Então, isso é normal. Se a gente conhece a própria mama, como a gente falou, a gente sabe que aquilo é o nosso normal e tá tudo bem. Alguém que nunca palpou a mama, um dia resolveu colocar a mão lá e viu aquela
Protuberância, aquela protuberância, aquele- aquela coisa irregular, já se assusta e fica com medo. Mas se a pessoa se conhece e sabe que aquele é o seu normal, o médico palpou, falou que aquilo é normal, ótimo. Tá. Agora, nódulo, então, se a gente já sabe o que é normal, quando aparece uma coisa que é diferente, que não estava lá, e eu tenho certeza, porque eu me conheço, o que acontece? Isso é interessante, isso é importante. O nódulo pode ser um desses sinais, outros sinais que chamam a atenção e precisa procurar um médico, então, né? Saída de líquido pelo bico, principalmente transparente e com sangue. Isso então pode ser o primeiro transparente, quer dizer, aquele incolor. Aquele incolorzinho. Ou que vem com uma coloração que no caso seria o Um sanguinolento. Ou sanguíneo e espontâneo, que a gente fala. Sai sozinho, suja o sem sutiã, espremer, sem espremer. Pode ser um sinal, não é que é sempre. Tá. Mas é um motivo para procurar um médico. Outro motivo, outro sinal, é o bico começar a coçar, descamar. Existe um tipo raro de câncer de mama que ele dá no bico e começa a descamar e fazer uma certa ferida, vamos falar assim, no bico. E precisa procurar um médico rápido. Outra coisa é na axila. A axila é muito importante. É uma extensão, É uma né? extensão da É uma mama, extensão o da tecido mama. linfático, ele reage quando a mulher está com alguma doença da mama, principalmente o câncer, e pode formar um caroço na axila também. Na axila? Na Já axila. tinha palpável na axila. Olha isso. E pode nem aparecer nada na mama, ter só um caroço na axila. É um tipo, pode ser, esse Pode diagnóstico ser. pode ser um começo de... Pra você, Gilze, como é que foi? Você contou bem rápido aí, bem resumidamente, mas assim, você falou que sentiu, apalpou, sentiu o caroço, seu chão abriu ali, Ah, eu fiquei sem chão e não tinha asa. mas foi ao médico, como é que foi esse passo a passo? 2 meses, 3 meses depois você já estava Não, fazendo a em menos cirurgia? de um mês. Como é que foi a tua cabeça? Olha, Quantos anos você tinha? eu tinha 38. Quer dizer, completamente aquém do que se esperava, que é depois dos 40. Exato, né? naquela época. Hoje, em Santos, peguei meninas de 16 anos. com Sua câncer de mãe, mama. alguém na Nenhum, família? Eu não tenho histórico de câncer na família. Não existe câncer na minha família. O histórico da minha família é cardiovascular. Não existe câncer na minha família. Tá. Mas o que aconteceu? Eu acho que as piores etapas são as etapas que você não tem a certeza. Então, quando eu fui fazer a mamografia e eu ficava, é ou não é, é ou não é, aquilo não saía da minha cabeça. Quando eu peguei a mamografia que eu abri, porque infelizmente eu abro exame e você não deve abrir, porque aí você vai geralmente lá no Dr. Google, fuça, aí encontra um monte de coisa errada e aí você fica com a sua cabeça enorme. Às vezes tá lá no seu exame de sangue, ó, a linfócito tá alterada, ai, a leucemia, a linfócito, leucemia, o linfoma então. Não faça isso. Seu médico é que tem expertise para saber o seu exame. Mas eu abri a minha mamografia e estava lá, um BIRADS 4, alto e sugerindo o anátomo-patológico. Nessa hora veio uma tranquilidade, veio uma paz dentro de mim. É mesmo. Que eu pensei assim, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer e eu sei o que eu preciso exigir de mim. E o que era esse nome aí que você falou? Isso elas vão falar melhor. Elas falam Tá. com muito mais propriedade que eu. Eu falo como enfermeira, elas falam falou como um número, médica. ela falou um BIRADS. numerário Isso aí tudo, vem na sua mamografia tem. Aí, sei que não prestou atenção. Nem quer prestar, não não. presta Deixa atenção. ela, Esse é o problema. deixa ela. Foge do diagnóstico, não lê direito. Não façam isso. Ela não é exemplo bom. Não tá? façam isso. De profissional, de jornalista mas... De mulher, não. Nesse caso, não. Nem remédio pra gripe peçam pra ele indicação. Porque eu vou dar errado. Ela vai dar errado. Mas aí veio o período pré-cirúrgico. Fiquei também, mas eu fui tranquila porque eu sabia que eu ia ser mastectomizada. Porque eu tinha linfonodo palpável na axila. A minha axila, para você que está ouvindo a gente e que você está ouvindo falar de hormônio, que vai tomar anti-hormônio, existe um tipo de câncer que é o triplo negativo, que ele é um tipo de câncer ele é mais agressivo. Foi o tipo que eu tive. Ele é triplo negativo, a minha axila foram retirados 15 linfonodos, o médico não fica contando, tá? Ele vai lá e tira uma massa, que vem gordura, principalmente é mais gordinho, era bem mais gordinho, e aí vem os linfonodos, eles contam na hora de fazer a realização do exame, lá no setor de anatomia patológica, e vem o resultado. Dos 15 linfonodos que foram retirados, os 15 já estavam metastáticos. Então, ficou algum linfonodo em mim, provavelmente, bem escondidinho, que não veio, que não foi pego na hora dessa retirada importante que se chama esvaziamento axilar, tá? Tem gente que fala linfadenectomia, isso é nome bonito. Esvaziamento é a mesma coisa, tá? Ou ganglionar. Axilar ou ganglionar. O meu estava totalmente positivo. Eu retirei, teve que ser retirado o músculo peitoral, tanto o maior como o menor. Foi uma cirurgia muito agressiva do ponto de vista de mutilação. E eu matava e morria por uma reconstrução. Eu chorava tanto para ser reconstruída que meu médico falou, tudo bem, depois que você fizer a química, a gente quer que te colocar na químio logo.
Depois que você fizer a químio, uns 6 meses depois eu te libero. Eu fiquei 11 anos mastectomizada, eu comecei a trabalhar, e aí isso não ficou sendo prioridade. E eu tenho certeza, isso eu tenho um parâmetro nítido no Instituto Neomama. A mulher reconstruída, concomitante à sua mastectomia, ela tem uma reação psicológica muito melhor e valoriza menos a reconstrução. A mulher reconstruída tardiamente tem um pós-cirúrgico mais sofrido, mas ela valoriza a reconstrução de uma maneira tão bonita, emocionante, porque ela revive o seu momento de poder usar novamente um decote, de ir na praia, ainda mais eu que sou de Santos. Vocês imaginam eu passar e ver o mar todo dia e não poder dar um mergulho? Porque eu podia, mas eu ia ser uma aberração, eu ia chamar atenção, né? Eu não podia, naquela época, né, até bem pouco tempo atrás, ninguém fazia mergulho com roupa de neoprene. E eu não cabia numa roupa de neoprene, também tinha isso. Então, são diversas coisas. Você tem filhos? A minha filha é adotada, ela não é minha filha biológica. E a minha filha, na época, eu tive muita preocupação com ela. E ela chegou para mim um dia que eu conversei com ela, porque eu converso, claro, com todo mundo. Eu conversei com todo mundo muito claramente. Ela chorou um pouco, depois ela virou para mim e falou assim: olha, mãe, você é tão forte que você me quis. Então Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai me tirar você, porque a mãe biológica já tinha abandonado ela. Ela falou: então eu vou parar de chorar, porque eu sei que você é tão forte que você vai vencer o câncer. E ela levantou do meu colo, ela tinha 11 anos, ela levantou do meu colo e foi pro quarto dela e colocou o som e foi ouvir, e eu fiquei muito tranquila, porque eu vi a sinceridade nela e eu vi o quanto ela confiava em mim do ponto de vista de torque, de eu ter que lutar contra o câncer. Ela te empoderou ali na Ela hora, me né? foi exata, isso é empoderar. Levanta-te e anda-te, tá? Isso é Você não vai me empoderar. abandonar, não. E naquela hora eu falei, não é só por mim, nem só pelo meu marido, é principalmente por ela também. Então ela teve um papel muito importante. Por que eu tô perguntando isso? Se ela teve filho ou não? Gravidez, Então, amamentação, é algum tipo de prevenção? Sim, a gravidez, a nuligesta, a mulher que nunca gestou, ela tem um maior risco para câncer de mama, ou aquela mulher que gestou depois dos 30 anos também. Nossa. E a mulher que amamenta, e a cada 6 meses você tem mais proteção, de 6 meses de amamentação, você consegue ter um poder de proteção para o câncer de mama. Que Na é que o realidade, corpo faz? postergar. Que Postergar o aparecimento. é que o corpo faz que parece que dá uma, né? Parece que quando você passa pela amamentação, você termina o processo de modificação das mamas, porque as mamas elas vão tendo processos de modificação, né, leigamente para vocês entenderem. Então é o término e isso protegeria a mama dessa mulher. Mas isso não quer dizer Isso não é receita. que é falar, receita, amamente porque que você não vai ter. olha, A maioria gente, das mulheres diz o Engravide que você não vai ter. eu tenho paciente magra, pratica atividade física, sem histórico familiar, não consome álcool, amamentou, teve 3 filhos e teve câncer de mama. E aí, doutora Rita? E aí, doutora Rita? E aí, o que você me explica? Porque é um câncer que é multifatorial. O 90% ele é chamado esporádico. O que é esporádico? Não tem nada de hereditariedade. Ele é uma mutação que ocorre na mama ao longo dos anos. E vai saber o que foi que mudou. Qual foi o fator? Tem N. 10% só dos cânceres são hereditários, que são cânceres familiares, que aí sim a história familiar é importante, em especial pai, mãe e filho, que são parentes de primeiro grau, em especial aqueles parentes que foram acometidos pelo câncer antes dos 50 anos. Aí é pra se olhar Aí ali. é pra se olhar bem. Olha, bota o foco ali que Né? tem Histórico de preocupação. câncer de ovário na família, também é importante você ficar. Câncer de mama em homem na família é um fator de risco importante. Câncer de mama bilateral na família é um fator de risco muito importante. Então, aí tá dentro de uma história de câncer hereditário que a No gente homem fala. são as mesmas causas? Poderia gerar o câncer de mama também no homem? São as mesmas causas? Só que tem que tomar cuidado, porque como o homem não tem aquele volume de mamas, é Não muito tem perto muita do tórax, não tem muito para onde ir. Então ele invade muito mais. E todo câncer de mama é metastático? É assim que fala? Não, nem tudo. Tem Todo o câncer de mama. potencial de ser. O seu Mas O meu era. era? Era um carcinoma ductal invasivo, mas Só como? explicar, doutoras, o que é metastático, o que é câncer que dá metástase, o que a gente está falando aí? é um potencial de mandar uma célula para longe. De se espalhar. De se espalhar e atingir outros órgãos.
Mas ele só faz isso depois que ele cresce. O problema é Na que quando a maioria gente das detecta, vezes. gente, ele já tá crescido, né? Exato. Por isso que tem Por que isso ser que tem que fazer detectado mamografia. precoce. Por isso o diagnóstico Porque não precoce. pode ser palpável. Entendeu, Silvia Garcia? Entendi. Entendeu? Entendi, Silvia Garcia, entendi. Por isso que tem que fazer mamografia, gente. Simples assim. Exato. Porque é antes do E não toque, só que a você sente o mamografia. caroço, é lá atrás. Exatamente. Já tem vendo uma massa, tá tô Mesmo, aprendendo. mesmo com as meninas mais novas, que hoje a gente vê que tem hormônio na alimentação, a alimentação tá errada, começou a relação sexual mais cedo, tudo isso antecipa. Você não tem uma mama pronta para uma mamografia, mas você tem a mama para uma sonografia, para um ultrassom. Aí tem que passar no ginecologista, tem que fazer os seus cuidados anuais. É importante você se cuidar como um todo. E, gente, a gente mudou. Literalmente, É. nós mudamos a nossa programação humana feminina nas últimas Exato. décadas. O que você estava falando aqui, Gilson? Você estava falando Que a gente menstruava antigamente, Tudo como é que isso era o no negócio? século XX, a mulher tinha uma qualidade de vida muito boa, ela conversava, ela sabia que se ela tinha 50 reais para passar o mês, nada ia tirar os 50 reais dela, ela ia se programar, não tinha filho na natação, no judô, no comum, não tinha nada disso, ela tinha a programação dela certinha, né? Ela menstruava tarde, depois dos 14, 15 anos. Logo que ela menstruava, tinha um mané pra casar com ela. Já estava escolhidinho. Aí ela casava e dava filho. Era uma mulher que chegava com um filho na mão, outro no colo, na barriga, outro no pensamento. Ela vivia assim e grávida. Então, e ela morria cedo. Ela não chegava nem na menopausa, ela morria cedo. Então, no decorrer da vida dela toda, ela tinha mais ou menos 60 ciclos menstruais. Ela menstruava, o Chico descia 60 vezes. Hoje, nós, as mulheres empoderadas, que fazem qualquer planilha de Excel, monta PowerPoint, faz de tudo, lida com banco, lida com o seu lado profissional, com o seu lado pessoal, estresse tem que ficar emocional. bonitona, tem que ir pra academia, tem que ser, né, uma mulher toda pronta. Essa mulher que menstruou cedo, que vai menopausar tarde, que tem uma alimentação toda irregular, que não tem tempo para academia ou vai às 4h30 da manhã. Consome álcool. Mete o pé no álcool, que fuma, sobe no poste, não sai depois, não sabe por quê. Que é uma pessoa com um padrão, uma personalidade totalmente distorcida do padrão feminino do início do século XX, tem hoje aproximadamente 600 menstruações. Se você está duvidando, você pega elas estão menstruando por volta dos 9, 10 anos e multiplique isso para parar de menstruar por volta dos 50 anos com uma interrupção, com pouca amamentação, de no máximo 2 filhos. Você vai chegar nesse número. Ué, gente, então tá decidido. Vamos parar de trabalhar, vamos parar de botar filho aí em todas as... O que a gente faz então, gente? Vamos ter qualidade de vida e de buscar o melhor para nós. Se preocupar Não com somente do ponto de vista físico de descansar, descanse mesmo, deixa a louça mesmo na pia, sabe? De final de semana é para trabalhar, não é para botar a casa em dia. Entendeu, Silvia? Tô Não é para entendendo. botar a casa em dia, é se priorizar, é voltar a conjugar todos os verbos que começam com redimensionar, repriorizar, resgatar, redescobrir, todos os verbos que começam com conjugue que Vou você vai andar com a colocar. Giz com chaveirinho aqui. Eu vou botar ela aqui no bolso com chaveirinho e vou andar, que é pra ela ficar toda hora buzinando isso daqui no meu ouvido. É isso porque- que eu faço Tem lá uma dentro do outra Instituto frase. Neomama. Pá, todo dia. Faz programa de auto... Vira mantra, né? Amem-se, Vira mantra. amem-se. Gostem de você, sendo feia, sendo alta, sendo baixa, sendo gorda, sendo magra. Amem-se. Quando você se ama, tudo flui mais baixo, tudo flui com uma intensidade menor. E aquilo que é bom, você deixa tomar conta do seu coração. O coração da gente fica muito pesado, de coisas ruins. Quando você vai limpando o seu lixo mental e emocional, você consegue substituir por coisas boas. Mágoa causa câncer? Não, maga é ódio de freira, na realidade, que todo mundo fala. Tá. Quem fala, eu tô magoada, mas na realidade tá doida da vida. Causar, não causa, né, doutora? Não causa, mas assim, a depressão, a Impactos angústia, emocionais. o que ela faz com o nosso corpo? Ela diminui a imunidade natural, gente. A química fica toda então, louca por no exemplo, corpo, né? se você tem aquela predisposição, já tá lá. Tá com uma Você mutação. tem- Tá dormindo. Tá lá dormindo. Tá dormindo. Ele pode acordar. Não é que cause. É Tá. muito forte falar isso. Mas é um fator que colabora. Por isso que Pode ela tá ser. falando, ame-se, permita-se, Exatamente. né? Se olhe, né? Deixa aquela vida amargurada, assim, de lado. Pesada, Porque solta as correntes da faz. do tornozelo. Solta as Isso correntes. faz, isso faz. Clarícia, tive câncer, me tratei, me curei. Posso engravidar? Posso amamentar? Pode. Pode? O que você ensina aí para os seus alunos, assim, pode? Qual é, Tá qual é a ela tá resposta falando que eles câncer dão? de mama. É, câncer de mama. Pode amamentar? Pode engravidar de novo? Pode... Bom, eu acho... Botei ela na parede, coitada. Colocou, né? Mas assim... Pergunta pras doutoras.
Mas tem pessoas que já tiveram câncer, já engravidaram. Acho que depende muito do comportamento desse câncer dentro do seu corpo. E da agressividade. Porque eu falo assim, é tanta química que passa, por tantos poréns que passam, mastectomia, quer dizer, tanta coisa que acontece, mas pode. Engravidar não está impedido. No geral, vocês pede-se 2 anos para você, daquele câncer, como uma segurança oncológica. E depois você libera a paciente para engravidar. E se ela fez uma mastectomia parcial, se ela tem tecido mamário, ela pode naturalmente. Se eu tive câncer numa mama, posso ter na outra ou... Pode. Pode. Quem já teve câncer numa mama tem mais risco de ter câncer nessa mesma mama e na outra. Faz parte do grupo de risco. Que tem mais chance de ter câncer de mama do que a população geral. Silvia, eu acho que era bom a gente falar o seguinte, que embora a gente fala muito de prevenção de câncer de mama, para que o assunto não fique pesado. Não existe prevenção para o câncer de mama. Não existe nada que você faça. Existe detecção precoce. Se a gente falar, se previna... Não tem dieta? Tem dieta? Nada, tudo isso. Se você sofrer... Tem remedinho? Não tem nada? Se você sofrer a mutação celular e passar a ser portadora dessa célula, você só não vai ter se você morrer antes da manifestação dele. Exato. Ele começar a se desenvolver. O caso da Angelina Jolie, né, que todo mundo cita tanto... Isso é um câncer hereditário. É um câncer hereditário, outra que coisa. Comprovadamente através de um exame oncogenético, ela ficou sabendo que ela tinha uma predisposição alta de ter o câncer de mama e de ter o câncer de ovário. Então ela fez um esvaziamento ganglionar das mamas e ela retirou os ovários. Porém, a gente tem que entender uma coisa, as nossas mamas não são um coco, não são um coco. Quando a gente pega um coco, a gente oca esse coco todo e tira toda a polpa. A gente come aquela polpa e fica só a casca. Nenhum médico tem essa capacidade nas nossas mamas. Então, sempre fica um resto de tecido mamário nessas mamas, não é verdade, doutora Patrícia? Se a célulazinha da Angelina Jolie ficou naquele pedacinho, ela continua com os 80 e tanto % de chance dela. Ela não saiu do grupo de risco, ela diminuiu a probabilidade dela de desenvolver o câncer de mama. Mas ela é do grupo de risco ainda sim, não de ovário, o de mama. Tá ali, pode ser estar. Ela tem ainda probabilidade de desenvolver. É que ela diminuiu, de 80 e tanto, ela diminuiu para 10, 7, talvez isso, né? A informação tá ali guardada, a informação tá ali. Pode ser que a célulazinha esteja naquele restinho de tecido. Você reduz em 95%. Muito. É muito. Então é super indicado. O que ela fez é super indicado. Mas para as mutantes que a gente fala, nós denominamos mutantes, essa mutação gênica, é altamente recomendável. Porque você tem 85% de probabilidade de desenvolver o câncer de mama. O que ela fez? A mastectomia? Ela fez adenomastectomia. O que é? Você preserva a areola, a pele, você só tira o recheio, a glândula mamária e coloca a prótese. Então, assim, fica esteticamente muito bom. E ela reduz em 95%. Exatamente. Então, é uma outra história, né? Mas, gente, isso tem uma indicação formal. Por quê? É uma cirurgia que tem complicações, né? Não adianta Não é chegar e dizer, Mas tem doutora, muitas dá pra pessoas que tirar? procuram esse tipo de cirurgia, depois que acham numa, quer também fazer na outra, toda baseada nessa história. E não é bem assim. Não é indicado, como ela desse falou. jeito. Eu acho que ela E nem conseguiu resolve, grandes né? avanços. Ela barateou o custo desse exame nos Estados Ela Unidos. publicizou, né? É, Se alguém não sim, sabia, agora tá exatamente. sabendo que tem mais essa. Agora tá todo mundo sabe. Ela jogou no ventilador mesmo, foi e aí ótimo, tá certo. houve um barateamento, inclusive no Brasil, e ficou mais acessível, porém não é resolutivo. Não adianta eu chegar para a doutora Rita e falar, doutora Rita, me pede o exame? Não. Mas por quê? Você tem caso de câncer de mama na família? Não, eu quero fazer o exame, porque a Angelina Jolie fez, eu quero. Eu pago. Aí, Não assim, adianta. só mais o último gancho que o programa tá chegando nos minutos finais. E quando é bom ele passar rápido mesmo. Quem teve câncer de mama, fez tratamento, se curou. Tá lindinha aí? Eu tenho chance ainda. Até o fim da minha vida, eu ela sou é portadora do câncer de mama. Você Até tem o essa fim. informação. Até o fim da minha Você vida, tem eu sou essa informação portadora do do seu câncer de corpo. mama. Eu espero morrer bem velha, mas eu sou portadora dele. E o que você faz aí, ao longo desses anos? O que você tem que fazer? Eu tento me amar e eu tento fazer o melhor por mim e pelos outros. Porque quando eu faço pelos outros, eu faço o dobro por mim. É isso que eu faço. E continua fazendo os exames, continua fazendo tudo direitinho, igual, continua tudo não tem. Porque eu acredito que Deus me marcou para não me perder de vista. Boa garota, boa garota. Gente, último minutinho final aqui. Temos recados para dar. Unacan? A Unacan, eu queria avisar que a gente vai estar aqui nesse 1º de outubro. Tem a abertura do Outubro Rosa. O que vai ter aí pro resto do ano, para os outros meses? Que não é só outubro não, tá, gente? É. O outubro é só para É o alardear. ápice de uma campanha do É o ano ápice, todo, é hein? só para alardear essa bandeira, mas é o ano inteiro.
A gente tem focado muito na capacitação e nas conscientizações. Então, a gente começou a fazer um curso de extensão. Uma vez por mês tem um tema específico que a gente está dando. O último foi saúde integrativa. O próximo vai ser sobre naturologia. Paga alguma coisa? Não, é de graça. Aqui na Assembleia também. Todo o curso é de graça. Em Outubro Rosa, estamos aí com várias ações acontecendo, né? O Brasil inteiro vai ficar rosa. Caminhão da São mamografia, Paulo. gente, a gente nem chegou a falar, eu perguntei antes, nem chegou a falar. Caminhão da mamografia tá rodando o Brasil aí, tá rodando São Tem Paulo, vários, tudo, né? tem Tem várias frentes de tem governo, Várias frentes. várias frentes Mamografia aí, né? não é problema. As pessoas acham que não tem acesso, mas não é problema. Doutoras, Mamografia está aí. Algum recado? Eu gostaria de deixar aqui a mensagem que sozinhos a gente não consegue fazer nada. Boa, Eu boa. acho que o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, juntos vão trabalhar para a causa. Eu sou consultora médica do Instituto Avon, que é parceiro da Unacan. O Instituto Avon, ele tem uma causa forte contra a violência doméstica e contra o câncer de mama, para a mortalidade do câncer de mama. Então, assim, deixar isso bem claro, que a gente precisa prestar atenção, toda mulher precisa prestar atenção na sua mama, fazer o autoexame uma semana depois da menstruação, e toda mulher a partir dos 40 anos realizar a mamografia anual, passar no seu ginecologista anualmente, prestar atenção e não ter medo, e ser feliz. Ouviu, Silvia? Ouviu todo mundo? Sim, ouvimos. Mais algum recadinho? Temos algum recado aqui? Não. Aqui Gente, só então, deixar uma frase fala. que a minha mãe sempre falou, que eu acho que fecha. Por favor. Que quem procura acha e quem acha, acha a cura. Boa, aí. Essa é verdade. Quem procura acha e quem acha cura. Gente, muitíssimo obrigada aí pela audiência de vocês. O programa em discussão fica por aqui e até nosso próximo encontro, hein? Tchau.